Tá bom aqui? Tá. Então, berçário 1, berçário 2, os bebês e as suas necessidades. Alimentação, cuidado, que é algo que todo mundo já sabe que a gente faz. E os estímulos, que são as atividades e as propostas pedagógicas que muitas pessoas que não trabalham no nosso segmento não têm esse conhecimento. Então, nessa fase, as crianças, elas devem ser supervisionadas o tempo todo, pois estão sempre em movimento. Costumam escalar objetos e puxar tudo que está ao seu alcance. Estimule a criança. Gente, dá pra tirar, vai cortar. Estimule a criança a fazer algumas coisas sozinhas, mas esteja sempre ao lado dela. Muitas pessoas que não têm conhecimento do desenvolvimento do bebê acham que ele precisa o tempo todo de alguém para fazer tudo, né? E aí, na hora da alimentação, dá na boca. Na hora de comer uma fruta, amassa bem amassadinho. Não deixa a criança se desenvolver e nem ela perceber que ela é capaz. Por quê? Porque tem medo do engasgo, porque tem medo por N questões. E às vezes até por conta da sujeira, que é uma coisa muito comum e vai precisar para que eles possam se desenvolver com autonomia. Então, a gente sempre fala sobre isso, de deixar a criança comer sozinha. Na creche, ok, os professores estão tentando, estão fazendo, mas às vezes em casa não estão. Então, aproveitem as reuniões para colocarem isso como pauta, né? A orientarem as mães, as famílias, porque a gente vê muitas famílias, né? Muitas mamães muito novinhas, né? De 17, 18 anos, então elas não sabem, né? Elas não têm essa informação. Então a gente pode levar essa informação e falar, vamos fazer parceria, ajuda a criança ali, mas observa, deixa fazer sozinho, coisas que elas possam fazer, né? Tem muita coisa que elas podem e conseguem fazer sozinhas. E elas não fazem porque a gente não deixa, tá? Então observar, acompanhar e registrar os momentos de descobertas auxiliam na documentação pedagógica de acompanhamento e planejamentos com base no interesse da turma, né? Se eu observo, se eu registro, o registro é o que me assegura que eu possa fazer um planejamento que realmente a minha turminha possa participar. Isso acontece também com os bebês, né? Às vezes a gente acha que eles não têm essa questão de escolha e aí a gente vai e fica frustrada porque não era aquilo que eles esperavam, não era aquilo que eles se interessavam, né? Eu queria passar um vídeo depois. Pode depois, né? Era bom passar agora, né? Abre uma aba porque eu não subi. Eu vou passar um vídeo que é do Paulo Forte. Alguém já ouviu falar dele? Todo mundo? Ele fala da experiência dele, do início, né? O que os bebês fazem coisas. Revolution in data scraping is here. Introducing one all-in-one automated browser. Todo mundo tá vendo? Não,
fiquei contente sendo só coordenador e resolvi ser professor de bebês. Vocês imaginam o que é ser professor de bebês? Vocês se imaginam dando aula para bebês? Vocês imaginam? Todo mundo aqui já tinha experiência com berçário ou é a primeira vez? É a primeira vez que vocês trabalham com berçário? Eu sou. Primeira vez. Mais alguém? Imaginavam como seria? Estão aprendendo na prática? Mas é que assim, pra mim, assim, eu era de pré. Aí o berçário é novo, mas assim, como eu tenho filho também, acaba sendo um pouco mais fácil. Sim, a gente tem os filhos como experiência, né? De muitas coisas. Eu posso contar rapidinho a minha experiência de creche? Eu era professora do fundamental. Daí eu parei 10 anos, fiz a faculdade e fui fazer um concurso público e fui atuar com os bebês. O primeiro dia, para ter a temperatura, até hoje eu nunca esqueço. Eu fiquei apavorada com aquele. Eu não tinha filhos, não fazia ideia assim como que seria. Eu nunca tinha usado o termômetro, o mercúrio. Foi um sufoco, eu não consegui, fiquei desesperada. Aí a Luciana, eu devo muito a ela, a do Oswaldo Júlio, que me deu muita força, sou muito grata pelo que, e por todas que me deram o suporte, porque não é fácil. Eu fiquei apavorada, porque o que eu aprendi na faculdade é diferente da prática. Sim. Totalmente diferente. Que bom seu relato. O que acontece? Nós vivemos algumas coisas, mas tem coisas que a gente ainda vai viver. E que mesmo que a gente ache que tem experiência, tem situação que a gente nunca viveu, que a gente vai ter dúvida, que a gente não vai saber o que fazer. Isso é muito natural, né? E aí o que a gente precisa é trocar as experiências, trocar as dificuldades, conversar sobre isso e ajudar, porque a nossa rede de apoio é a gente mesmo. Então a gente é um grupo, né? Então a gente precisa ter esses momentos de troca para ajudar, né, e auxiliar aos outros a terem uma atitude mais assertiva, digamos, porque não existe o certo e o errado, né? A gente está tentando acertar, mas nem sempre a gente consegue atender aí as expectativas do ocorrido. Então a gente vai conversar bastante sobre todas essas situações aí. É bem bacana o que ele fala. A questão é exatamente essa. Toda a gramática que a gente tem sobre ser professor não cabe para os bebês. Eu não sabia disso. E fui ser professor de bebês e fui fazer aquilo que eu sabia fazer, que dava certo com as crianças maiores. Então, no meu primeiro dia, uma turma de 12 bebês, de 4 meses a 14 meses, sentei e fui contar uma história. Pedi para auxiliar me ajudar por os bebês próximos. E quando eu começo a contar a história, os bebês me olham para o livro e se escapam. Menos aqueles que não conseguiam se deslocar e bem, tiveram que ficar ali por perto, né? Eu repeti algumas vezes e a coisa continua não dando certo. Aquele dia eu entendi que tudo que eu sabia sobre ser professor não servia para ser professor de bebês. Bom, eu continuei a investigar sobre isso e foi o que me mobilizou a entrar no mestrado e fazer essa pergunta. Afinal, o que os bebês fazem no berçário? A questão é que eu me deparo com uma literatura que vai falar o que fazer com os bebês. E a minha pergunta era outra. Era o que os bebês fazem no berçário. Começo a fazer uma investigação sobre isso e aí aqui está a segunda história, que é a história do Carlos. Aliás, antes da história do Carlos tem a história do Caio. E aí eu vou pedir para vocês licença para contar a segunda história. Eu vou acompanhar então 9 bebês no princípio, no meu mestrado, bebês de 6 a 14 meses, com 2 adultos estáveis, 2 professores estáveis com esses bebês, no interior aqui do Rio Grande do Sul. Estou acompanhando eles para entender aquilo que eu chamei do que os bebês fazem nos espaços vazios. Espaços que têm o frescor da vida, no meu entendimento. São espaços em que o adulto não está interpelando, intervindo de forma direta, ou não está dizendo, faça assim. Eu queria saber o que os bebês fariam, sem que um adulto dissesse, faça assim. Fui investigar então esses bebês, fui acompanhar esses 9 bebês. Descobri, aliás,
Mas ele me falou de outras formas, e aí começa uma pista interessante. A gente tem que se especializar numa linguagem que não é a da palavra para lidar com bebês. Talvez por eu ter sido bailarino me ajudou, porque eu lido com a linguagem corporal dos bebês, e é isso que me conecta a eles. Bom, descobri que esse bebê não queria participar, e dos 9 ficam 8. Estava olhando o que os bebês faziam sem a intervenção direta do adulto. A Neide, a professora, personagem importante, passou um final de semana preparando uma caixa para os bebês descobrirem o celofane. A caixa era uma caixa grande, com material corrugado, um papelão corrugado, e dentro dela tinha celofane. A ideia era que os bebês achassem o celofane para olhar o sol, para ver a incidência de luz, e acreditem, isso é o máximo para os bebês que estão chegando ao mundo, que estão vivendo a pedagogia dos começos. O que a Neide fez? A Neide bota a caixa no meio da sala, os bebês estão brincando, e ela começa a puxar eles para brincar com a caixa. Ela faz o mesmo que eu fiz quando quis contar a história. E aqui tem um ponto importante sobre ser professor de bebês. A gente não supõe. Que eles têm agência. A gente não supõe que eles querem, que eles desejam, e que eles não querem, e que eles não desejam. E aí, o que a gente faz? Atropela, coloniza os bebês. A Neide pegou, reuniu todos eles que estavam fazendo alguma coisa pela sala, felizes, concentrados, compenetrados, e puxa para fazer o que ela queria. Os bebês olham para a caixa, olham para a Neide e se escapam. Menos o Caio. O Caio é um bebê bem novo que ainda não se desloca, e por isso ele não se escapa da caixa. Só que o Caio tem um papel super importante nessa história. Isso vai se repetindo, a Neide vai ficando muito tensa, porque por azar dela, eu estou lá fazendo a pesquisa exatamente nesse dia. Isso vai se repetindo, a Neide tenta de tudo, inclusive uma voz mais sedutora. Olha, o que a prof trouxe? O que será que tem aqui? Os bebês não se rendem, a coisa continua ficando cada vez mais tensa. Até que um certo momento, e até hoje eu realmente penso sobre isso, eu acho que os bebês se compadecem a Neide. Porque afinal de contas ela era muito legal com eles. E ela é uma pessoa muito incrível. E eles devem pensar, bom, o Paulo está aqui pesquisando, vamos ajudar a prof. Ela é legal. E aí eles param finalmente ao redor da caixa. Mas eles não chegam no celofane. Quando eles param finalmente ao redor da caixa, o Lucas, que é um outro bebê de aproximadamente uns 10 meses, olha para o que o Caio estava fazendo lá o tempo inteiro. Porque lembra, o Caio não saiu de lá, né? E aí ele se dá conta que o Caio estava o tempo inteiro futucando com o dedo um papelão corrugado. E sem nenhuma palavra, o Lucas se dá conta disso. E mimetiza o Caio. O Caio se dá conta que o Lucas percebeu o que ele estava fazendo. E sorri como quem quer dizer, viu, vocês estavam por aí passeando e eu estava aqui tirando o maior som. Que besteira é essa? Fiquem aqui. E os dois começam um diálogo sem nenhuma palavra. Os dois continuam, mas lembre, não acham o celofane. E a atenção da Neide é quando é que eles vão achar o celofane. Nessa altura do campeonato, já muito preocupada de que eles se dispersassem novamente, ela vai lá e acaba com a surpresa e puxa o celofane e diz, olha, o que tem aqui? E os bebês olham o celofane e finalmente atendem ao fetiche adulto, encontrar o celofane. Aí ela me olha e diz, o
peraí. É que o som está tão baixinho que tem que pausar, porque é barulho. Panelas, bolos, colheres. Porque, de um lado, a teoria a respeito dos bebês nos mostra como esses materiais dão o que pensar, dão o que fazer. Por um outro lado, se alguém aqui é pai ou mãe, sabe que quando um bebê começa a engatinhar, o primeiro lugar que ele vai atacar em casa é a pia, é a cozinha, são as panelas. Isso é um dado para a gente pensar. Por que eles se interessam mais por uma panela do que por um super, hiper brinquedo? Na pesquisa, a gente tem se dado conta de algumas questões interessantes. Diz uma autora alemã que é uma forma da gente pertencer à cultura, quando a gente começa a dominar esses usos dos objetos da nossa cultura. Pois bem, preparamos uma sessão para que as crianças investigassem a materialidade. O Carlos estava lá na janela olhando para fora como alguém que diz: eu conheço esse parque, eu estou desbravando ele e vocês estão me deixando aqui dentro. Mas ok, vamos tirar proveito disso. E aí ele vai investigar o material e encontra um rolo de papel, começa a testar na janela, tira, coloca, tira, coloca. Quando ele faz isso, e faz isso repetidamente, acontece que em um determinado momento, esse cano tranca. E o Carlos olha para trás como quem quer dizer para mim e para Neide: e aí, vocês não vão fazer nada? Trancou o meu cano. Só que o trancar o cano do Carlos é como uma fórmula de Bhaskara na 7ª série. Se o professor vai lá e faz para o aluno, acaba com a possibilidade dele pensar a respeito. A Neide, nessa altura do campeonato, já muito sacada sobre ser professora de bebês, ela encoraja ele. Ela diz: Carlos, o que aconteceu? O que você vai fazer? Ela recupera isso que nós perdemos, que é supor que o bebê tem agência, que ele pode fazer o que nesse momento pode ser necessário para resolver o seu grande problema. O cano trancou. O Carlos tenta, até que ele destrava o cano. E ele descobre uma grande coisa: que as coisas passam pela janela. E a partir daí, ele começa a jogar tudo pela janela. Não é só o Carlos que repete o que ele descobre. Minha mãe, por exemplo, quando ela descobriu uma receita de bolo, a gente ia comer aquele bolo por um mês. Porque ela ia fazer esse bolo repetidamente até ela apreender e ser dela aquele bolo. Era o que o Carlos estava fazendo. Foi testando, até que ele jogou uma colher de pau e a colher de pau ficou presa na janela. Ele se dá conta que ela fica presa. Não só se dá conta, como resolve empurrar ela. E ele descobre a segunda coisa: que as coisas podem passar, as coisas podem ficar presas. Continua a sua pesquisa, se passam 20 minutos e o Carlos está ali jogando coisas para fora. Tinha muita coisa. Né? Aí ele joga uma lata. A lata faz barulho. E ele descobre uma terceira coisa: as coisas podem passar pela janela, as coisas podem ficar presas e as coisas podem fazer barulho. O grande mistério dele foi quando ele jogou uma esponja, a esponja passou, não ficou presa, mas não fez barulho. Aonde está a esponja? Até hoje ele deve se perguntar sobre isso. Foi indo, se passam 30 ou 40 minutos e ele vai testar, ver se o banco passa. Testa de um jeito, testa do outro, descobre uma quarta coisa: que tem coisas que não vão passar pela janela. Essa história do Carlos nos fez entender uma coisa muito importante: que os bebês desejam, que os bebês têm intenção, que os bebês querem, e que, portanto, quando a gente chega e morde a bochecha dele e belisca, opa lá, eles não gostam disso. Quando a gente vai por trás da fralda deles e bota a mão gelada para ver se tem alguma coisa, eles não gostam disso. Então, isso que nós aprendemos com os bebês: que eles têm agência, que eles gostam, que eles não gostam, que eles sentem, que eles pensam, é algo que eu diria para vocês que nós podemos pensar sobre toda e qualquer sala de aula do presente. Obrigado. Eu acho que isso tudo aconteceu com a gente. Principalmente quando a gente chegou, que na creche não tinha coordenador. Os diretores, alguns faziam a parte pedagógica, outros não, porque a demanda é imensa. E a gente foi descobrindo isso junto, né? Na época eu trabalhei com a professora Natália, a gente pegou um berçário e aí a gente fazia chamadinha com eles. Aí as outras só, que doidas, chamadinha com nome, né? E aí a gente chegou em outubro e, tipo, a gente
fazia uma parada sempre, acho que na hora do soninho, e a gente falava uma da outra, né? Mariana, para de ser dramática, as crianças sobem lá, você já não quer deixar o menino escorregar. Então eu tinha medo de cair, bater a cabeça, essas coisas, e por isso a gente eu também, né, acabava limitando um pouco. Então a gente com o tempo ia percebendo as nossas falhas, né? E aí era mais fácil uma perceber a falha da outra, né? Então a gente falava uma pra outra, que era chorona, que era dramática, e aí a gente comprava as ideias, né? Ela tem certeza que a gente vai fazer isso, vocês são doidas, a gente vai botar as crianças pra andar em cima do banco da mesa, subir, descer. Ah, vamos, a gente pegava até pneu. Uma vez a gente viu um pneu longe, né? Aí eu falei, vamos lá, Grazi. A Grazi era do bater. E aí a gente chegou bem perto do pneu, o pneu era do caminhão. Falei, acho que não vai dar. Então a gente tinha pneu para as crianças também empurrarem o pneu. Então a gente fazia umas loucuras, mas tudo tentando acertar, né? E aí quando a gente chegou em outubro, as crianças elas sabiam o nome do berçário. E aí a gente falava assim, a gente conversou com a Tatiana, que era a diretora na época, a gente falou, vem cá, dá uma olhada. Aí a gente tinha uma menina que era Laila, eu nunca vou esquecer dela, que ela sabia o dela e o de todo mundo. Olha lá, amigo, vai lá, é teu. E aí a gente fez primeiro a gente fez, eu não lembro, a gente colocou foto ou uma figurinha? Um adesivo. Aí o povo falava, é por causa do adesivo, as invejosas. Tem. Não é adesivo, eles reconhecem a primeira letra. A gente tirou o adesivo, a gente tinha colocado o adesivo, a primeira letra acho que era de vermelho, né? E o restante de preto. E aí a gente foi fazendo vários testes para descobrir se eles realmente sabiam, né? Porque todo mundo botava defeito em tudo. E aí a gente falava, caramba, a gente está pensando que eles estão reconhecendo, será que não estão? Aí a gente ficava na dúvida, a gente arrancou todos os adesivos, fizemos tudo de novo. E aí a gente fazia, e a Tatiana foi uma vez lá na sala e ver. Aí ela ficou assim, ó, como assim? E a gente também, né? Porque a gente pensou, nossa, eles são tão bebês, eu nunca tinha trabalhado com bebê. E aí eu falei, eles estão reconhecendo. Ah, eles estão lendo? Não, mas eles reconheciam o desenho da letra, a grafia, né? E aí ela já sabia, ela levantava a amiguinha toda assim, de fralda, gente, berçário, pegava o dela. Aí se o Kelvin nunca estava olhando, né? E a gente lá, que nem umas palhaças dançando. E aí ela cutucava e ele ia, a gente eram gêmeos, né? E tinha várias crianças, que eram 32 crianças no berçário. 32. Aí a gente percebeu que eles sabiam sim. Então era uma rotina também, né? Porque o início é enlouquecedor. Eles choram, a gente chora também, e aí vai dormir com choro, porque é um cansaço físico e mental a adaptação, né? Tanto para nós como para eles. E aí quando chega em outubro, eles já estão fazendo muitas coisas, e a gente deixava eles pegar o sapato, enfiar o pé dentro do sapato. Eu, ansiosa, às vezes queria ajudar, a Natália era fiscal, ficava, deixa ele fazer sozinho. E aí a gente só amarrava o cadastro de alguns e outros era de crédito, enfim. Mas eles faziam muitas coisas sozinhos em outubro. Já escovava o dente. No começo não queria nem colocar a escova na boca. E a gente falava, nossa, não conhece a escova, a gente vai apresentar. E aí a gente foi percebendo que a gente acertou em outubro. Então é algo que a gente planta todo dia e que demora muito para colher. E isso causa uma frustração que faz às vezes a gente desistir. Falar, meu Deus, não aguento mais, eu já fiz tanta coisa e não consigo ver o resultado. É como a Neide, ela queria um resultado que não teve e por conta disso, ela não conseguiu perceber todos, né, ali em volta dela querendo outras coisas. De repente ela tivesse só observado, que é o que a gente está tentando falar sobre isso, que a Carol, ela já tem esse trabalho de sala, essa pesquisa, ela já faz esse tipo de observação, ela até posta muito, né? Por isso que também a gente acompanha e acompanhava o trabalho dela em relação a essas propostas de observação. E é algo que não é trabalhoso. Trabalhoso é você ficar nervoso, você querer algo que a criança não vai te dar. E aí você fica frustrado, chega em casa cansado, tenta pensar o final de semana inteiro
em uma outra proposta, porque a turma não tem aquela atenção voltada para você, né? E às vezes o que a gente precisa é dispor, planejar os cantinhos, né? Os contextos, colocar ali e observar. A gente não precisa fazer nada com os bebês. Eles fazem tudo sozinhos. Eles vão descobrir, só que eles não vão ter o mesmo percurso. Cada um vai ter o seu. E aí é quando a gente entra com o registro e com o interesse do que eles trazem, a gente começa a planejar de uma maneira mais assertiva e de modo que eles possam estar junto conosco em qualquer proposta. E aí as coisas vão com mais calma, né? O dia a dia fica mais tranquilo e fora desse turbilhão que é o correr para um lado, o correr para o outro e ninguém tá ali e você tentando, porque é muito difícil ser professora de bebê, não é fácil. Então, o bebê, voltando, né, às questões que a gente falou, o bebê ele deve se alimentar apenas do leite materno ou fórmula até os 6 meses de vida. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem sala de berçário 1 e a gente não tinha. Em alguns momentos, a gente vai ter que atender algumas demandas, né? Como aconteceu ano passado. Teve uma criança que foi matriculada no berçário 2, porque nós não tínhamos berçário 1, mas ela veio pelo Ministério Público e a gente tem que atender, que é cumpra-se. Então, a gente não tinha, né, essa reflexão sobre os bebês bem pequenos, porque nós não atendíamos esse segmento. Então, agora a gente atende e está crescendo, né? No Hamilton era uma sala, agora tem 2. Nós temos 2 salas de berçário, uma no Hamilton, uma em Boracéia, uma no Zilmar e uma na Chácara. Então, a gente só tinha um bebê o ano passado. E aí descobre, e aí começa a chegar o Ministério Público, porque as mães precisam trabalhar e elas só têm 4 meses. E aí, às vezes, o bebê vai para lá com 4 meses ou 5 meses, né? E a gente nunca atendeu esse bebê desde essa idade. Então, a gente traz essas informações até para auxiliar as pessoas que, de repente, não têm um bebê, nunca tiveram, né? Não são mães, e que são professores que estão entrando nessa sala e que têm muitas dúvidas, né? Eu estava aguardando a gente ficar com o quadro completo para poder trazer essa formação, né? Que é algo que a gente acha muito importante, teria que ter sido lá no início do ano, mas a gente teve essas questões de contratação dos professores, né? Seletivo, efetivo, e isso foi se adiantando e hoje a gente está aqui para falar sobre isso. Então, os bebês, eles quando estão com essa faixa de idade, anterior aos 6 meses, 4, 5 meses, as mães precisam ir amamentar esse bebê. Só quando elas não têm o leite materno, as crianças tomam fórmula, né? E aí aconteceu em uma das unidades que tem B1, que parece que acho que não tinha o leite, elas deram outro leite para as crianças. Eu falei, ninguém ficou com dor de barriga, porque assim, eles não tomam o mesmo leite que os berçários 2 e o maternal 1. Eles tomam um leite diferente, né? Que é essa fórmula que a nutrição também fornece. Então, hoje na rede a gente não tem, graças a Deus, nenhum bebê, né? Com 5 ou 4 meses, somente bebês a partir do 6º mês. Então, o leite desse bebê de 6 meses já é igual ao leite do berçário 2. Então, eu acredito que não tenha nenhum problema quanto a essa questão de se preocupar com o leite na hora da alimentação, porque alguns horários eram junto e aí aconteceu de darem o leite com fruta, com outras coisas, porque o leite para o berçário e para o maternal é diferente, então a fórmula é só fórmula, e aí não aconteceu nada, tá todo mundo bem, porque a gente sabe que a mãe dá um monte de coisa em casa, mas se acontecer alguma coisa na escola, tá todo mundo frito, né? Então, após 6 meses de vida, é iniciada a introdução alimentar, começando pelas frutas e depois pelas papinhas salgadas. O que acontece? Eu fiz algumas visitas e as professoras relataram que elas estavam com dificuldade com a cozinha. E aí, na hora de oferecer a maçã, por exemplo, elas davam maçã muito grande, pedaços grandes, ou não
E aí a gente conversou com a nutrição, tem outras maneiras de oferecer a fruta para eles, e uma delas é cortar bem em tirinhas e cozinhar, fazer cozido, tá? Então, pode acontecer de precisar, e não tem problema nenhum se vocês falarem para as meninas cozinharem a pera, a maçã. Não tem. Eu sei que tem problema lá, mas elas devem e precisam fazer. O que aconteceu? Em algum lugar por aí aconteceu isso, essa dificuldade. Então, eu e a Lu, que é a nutricionista responsável, né, por toda a alimentação da rede, ela é super parceira. Ela está tentando de tudo. Quando no começo do ano os gestores falaram que o pão, né, precisava substituir porque estava muito ruim. E aí a gente começou a conversar sobre isso e ela tenta fazer várias coisas, como a torta de legumes. Eu provei, eu gostei, porque eu gosto de frutas, legumes e saladas. E normalmente a gente não está acostumado a comer esse tipo de coisa. Por quê? Porque na infância a gente não teve uma alimentação saudável, nem todo mundo teve, né? Como a gente está buscando hoje devido às demandas de saúde. Muita gente obesa, muita gente com diabetes, muita gente com problemas de saúde por conta da alimentação. E o fato é, quem não cria o hábito de comer fruta e salada desde cedo, adulto não vai comer. Ele prefere um sanduíche. Eu também, mas a gente já tem consciência de que faz mal, a criança ainda não. Então, tudo que a gente oferecer para ela, ela vai comer. Ela não tem um paladar ainda definido como nós. Ela não sabe que o hambúrguer é mais gostoso do que uma maçã, por exemplo. Alguns já sabem porque os adultos que ofereceram, né? Então, a gente buscou receitas, tem bolinho de banana, trocou pão, e elas deram a orientação de que eu posso falar para vocês e que elas vão fazer a fruta cozida. Caso alguém tenha algum problema, só encaminhar para a gente vai até a unidade, conversa com a equipe, porque elas também já foram orientadas, tá? Pela equipe de nutrição. Principalmente para os bebês de B1, tá, gente? Porque os bebês do berçário 2 que têm a dentição, eles devem comer, porque a gente precisa estimular a mastigação, desenvolver a musculatura da boca, até por conta da questão da fala, né? Que a criança fica com a musculatura do rosto flácido, ela demora a falar. Às vezes a criança não está falando, já está na idade de falar, mas é porque ela não mamou no peito, porque a amamentação também faz com que a musculatura facial seja fortalecida. E a mãe dá papinha até 3, 4 anos e só leite. Então a criança não mastiga, a criança acaba tendo essa questão da fala prejudicada. Mariana, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem a escala, né, lá do que vai ser servido, né? No caso de uma fruta, ela ainda não está boa, né, para se comer, verde. Ela pode estar fazendo essa troca. Pode substituir. Pode estar substituindo por outra? Sim, deve. Porque a criança não vai comer verde, principalmente se for banana. Porque ela fica agarrando na boca, né? Pois é. Tá bom? Não tem problema nenhum. O que acontece por incrível que pareça, algumas crianças, muito raro, mas eu tive uma criança, eu também não esqueço o nome dela, Lara, ela tinha alergia à melancia. Eu nunca, né? Eu falei, nossa, mais fruta? Ela não podia comer. Então, era sempre algo diferente quando era dia da melancia. Então, precisa tomar só esse cuidado com essas questões. Eu não sei se tem alguma questão aqui com a turma de vocês. Na troca da fruta, sempre lembrar da criança lá ou de qualquer situação que precise ter atenção, né? Porque algumas famílias, eu não sei se todas, acabam acompanhando o cardápio, né? Principalmente das crianças que têm restrição de algum alimento, né? E aí, quando você troca, a mãe pergunta, a mãe quer saber o que comeu, de repente a criança até fala que não foi, ou foi outra coisa, enfim. Então é bom ter isso bem esclarecido. Mas pode substituir sim, não tem problema nenhum, até porque em casos específicos a gente já substitui, tá? A gente trabalha para eles, né? São eles que trabalham pra gente. Então, tudo que for necessário, principalmente no nosso segmento, a gente vai tentar atender e vai tentar fazer da melhor forma, tá bom? Então, é importante nunca oferecer frituras, né? Alimentos ultraprocessados, industrializados, alimentos ricos em açúcar,
Sucos de fruta nem pode, sucos de fruta, aqueles industrializados, tá? E temperos fortes. Por quê? Porque não são saudáveis, né? A gente tinha uma alimentação, um cardápio muito bom, porque quando eu cheguei aqui eu falei, nossa, que delícia, a gente queria comer açúcar, queria comer tudo, a gente até tinha um dia para provar, porque era muito bom mesmo, de qualidade. E a gente teve esse tempo todo fazendo uso dessa alimentação, né, desse cardápio, e agora foram 2 anos para cá, a gente mudou devido à lei, né, federal, é uma coisa que o Brasil tem esse costume, a gente não trabalha com prevenção, a gente trabalha com tratamento. Depois que está todo mundo doente, a gente, olha, estão doentes por isso, então vamos mudar. Então, essa questão da alimentação é saúde, tá? Então, assim, por que não pode mais fazer festinha, coisa e tal? Eu sei que algumas ainda fazem em momentos pontuais, ok? A gente tem testado também bolinhos, para poder ter um bolinho, ter algo diferente nesse dia, né? Porque o pão carne moída era sempre eterno, a gente sempre fazia. E aí surgiu a torta, de repente pode pôr um franguinho, né? E aí a gente está tentando atender essa lei, a gente é obrigado. E a gente teve muita dificuldade no começo, agora eu acho que está um pouco melhor, que a gente tem recebido menos informação sobre isso, mas antes foi muito difícil esse processo. Mas eu estou explicando o motivo, né? Por quê? Então, assim, tem que ter esse cuidado na infância, porque depois que eles crescem, eles não têm o hábito de comer, eles não vão comer, por questão de hábito mesmo. Então, é isso, questão alimentar. Os principais comportamentos que você deve evitar no bebê, principalmente do B1, dá beijo. Gente, a gente viveu a pandemia, né? E aí todo mundo que vê o bebê é lindo, maravilhoso, vai lá e beija. A gente teve uma explosão aí de mão em boca, porque eles também pegam as coisas e põem na boca, os adultos também querem beijar, querem pegar, e eles são muito sensíveis, né? Principalmente os bebês do B1, que não tem total da cadeira de vacinação completa, e aí eles pegam tudo e mais um pouquinho. Então, agasalhar demais, às vezes a gente pensa, bater um vento, nossa, tá muito frio, aí vai lá, coloca tudo, às vezes até as mães, a gente ficava na porta com o casaco, porque as mães traziam a criança toda embrulhada, né, e tava um calor danado, a criança até suando, derretendo. Então, o bebê, se a gente tá com frio, ele tá com frio, se a gente tá com calor, ou o tempo tá bom, ele tá sentindo o que a gente tá sentindo, não é diferente, né, ele não precisa ser todo agasalhado o tempo inteiro, por conta do inverno, porque o inverno chegou, mas o sol está queimando, né? Você vê que a temperatura e o clima às vezes não está mais relacionado à estação. E é assim, o dia que o inverno começou, parecia, né, que a temperatura 30 graus, assim, parecia verão. Então, agasalhar demais, soprar a papinha. Nossa, tá super quente. Pronto, não tá com a sopinha todinha do bebê. Não pode soprar, tá? Vocês precisam colocar na beiradinha do prato com a colher para ela ir esfriando de forma natural. O que a gente pede é que as meninas da cozinha coloquem, né, os pratinhos, às vezes com um pouquinho de antecedência para já ir esfriando, porque vem assim com aquela fumaceira. Não coloquem a sopa quente na boquinha deles, porque vai queimar. Então, tomem esse cuidado, porque a gente consegue sentir quando segura o prato no fundo do prato muito quente. Então, a gente precisa mexer com a colher para poder chegar numa temperatura ideal. Pegar com as mãos sujas. A gente precisa sempre higienizar nossas mãos para pegar os bebês no berçário. Qualquer outro bebê também. E às vezes a gente na correria não tem esse hábito. Criem esse hábito, né? É uma questão de higiene para o bebê e para vocês também, porque vocês estão em contato com eles, com as fezes, né? Com a questão da troca da fralda, enfim, com a secreção do nariz. Então a gente tem que tomar esse cuidado de estar sempre higienizando as mãos com álcool e não balançar, porque às vezes o bebê ele mama, aí logo depois vem a hora do soninho. Aí a professora fica desesperada, esse menino tem que dormir. Já tem hora do soninho. E aí o leite está dançando, e aí volta tudo, ó, tá passando mal, vomitando,
eficaz é porque o bebê, ele ainda está lá com leite no estômago. Então, muito cuidado, principalmente se eles tomam líquido e vão dormir logo depois. Eles não podem ficar deitados totalmente. A cabeça, ela tem que estar acima do estômago, né? Colocar um rolinho de cobertor, um travesseirinho, se não tem, pede para a família, para elevar esse bebê. Porque se esse bebê for para o berço, porque muitos deles mamam e já dormem. E aí a pessoa, dormiu, foi lá, nunca mais vai ver, porque está preso, está no berço, você não viu, o leite voltou, a criança fica sufocada e ninguém viu. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado com as crianças bem pequenininhas. E com o berçário 2, dependendo da criança, se ela já tiver essa tendência, essa questão do refluxo, ela pode também acontecer a mesma coisa e não ter o reflexo de levantar, tá? Então, procurem ter esse olhar com eles. A questão do banho, do bebezinho. A mãe deu banho de manhã e ele foi pra creche. Precisa tomar outro? Não, gente. Não precisa. O bebê, só se ele fizer assim um mega confusão e vazar tudo, a gente não tem como limpar com lencinho. Aí dá um banho. Então, um banho por dia já é o suficiente, até pela questão da pele. Mas os pais ou cuidadores podem dar mais uma vez ao dia, em alguns casos. Como para refrescar o bebê no dia muito quente, para limpar todo o vazamento da fralda, ou outra situação que se torne necessário dar mais um banho. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, tá Covid aí, tá gripe, não sei o que, dá banho, vamos dar banho, dá 2 banhos na creche, um de manhã de tarde, a criança tomou para ir, toma à noite, 4 banhos às vezes o bebê toma. Então é muita coisa. Você precisa higienizar as mãos do bebê também, mas banho o tempo todo não é necessário, tá? O ideal... Peraí, deixa eu ver se carregar. O ideal é segurar sempre deitado, né? O bebê do B1, tá, gente? Isso que eu tô falando. O bebê muito novinho, ele não tem força para sustentar o pescoço. Eu ando na rua, às vezes a gente vê, né? O bebê assim, solto. O pai, a mãe solta o bebê assim, tentando ficar em pé. E ele que lute para conseguir. Só que isso causa trauma na coluna. A gente acha que não, que é algo, que besteira, mas pode ser algo sério, né? Então, o ideal é segurar o bebê deitado, principalmente quando o bebê for menor, né, de 6 meses. Com 6, 7 meses o bebê já fica um pouco mais durinho, mas também precisa de atenção, e alguns nem querem ficar deitados porque também já foram acostumados a ficar em pé, tá? Nos primeiros meses de vida, o bebê ainda não sabe firmar a cabeça e nem a coluna. Então, ele não está pronto para suportar o peso do próprio corpo. Então, a recomendação é ter o máximo de cuidado com essas áreas. A gente fala isso até de sentar, porque o bebê ele não senta. Ele só pode sentar quando ele sentar sozinho. E aí, todo mundo tira foto, mês-versário, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. O tempo inteiro o bebê a gente coloca o bebê nessa posição. E essa posição prejudica a coluna, os órgãos, o pescoço. Porque o bebê ele vai tentar ficar ali, só que ele não tem musculatura e não tem força suficiente para se manter nessa posição. Então o bebê ele só pode ficar na posição que ele consegue se manter. E aí a gente precisa também ter todo esse cuidado. Quando o bebê já sabe sentar, engatinhar e até mesmo andar, é comum que ele coloque a mão em tudo e depois leve a mão à boca. Por isso é sempre importante higienizar as mãos usando o antisséptico ou lavando com água e sabão. É o que eu falei sobre o banho. Às vezes a família tem um olhar do banho, da higiene do bebê. Só que ele lavando a mão, se ele já tomou banho, ok. Porque é a mão e os objetos que eles vão colocar na boca. Tá bom? A gente trouxe aqui algumas questões de sugestão, algumas atividades com os bebês, para sugerir para vocês o trabalho com atividades, né, e propostas pedagógicas para desenvolvimento de habilidades previstas na BNCC.
Então, por que a gente está trazendo isso? Eu sei que já tem bastante gente nossa com experiência e tudo, mas tem bastante gente chegando e tem bastante gente que também já precisa de troca de experiência para mudar essa questão das propostas, para tentar outras coisas e aí ajudar no planejamento. Então a gente trouxe algumas sugestões, como os Legos. Nós conseguimos as motocas. Todo mundo tem as motoquinhas? As motoquinhas, atrás tem o bloquinho de encaixe, que por enquanto foi o que chegou dessa questão do encaixe. Mas a gente está com a ata aberta para adquirir blocos de montar tamanhos maiores. Então a gente vai tentar também encaminhar para vocês essa questão dos blocos. Lego gigante, a gente está pedindo um monte de coisa, agora você vai comprar, a gente não sabe, né? Mas a gente pede. E aí a gente traz o Lego, os blocos de encaixe. Existem algumas adaptações, né? Como os potes e as tampas, né? Que eles encaixam, que eles tentam puxar, que colocam um dentro do outro. Tudo isso que vocês trabalham com materiais não estruturados, são materiais de largo alcance, né? Mudou a nomenclatura, mas é a mesma coisa. E aí vocês também estão trabalhando essa questão do encaixe. Não é uma peça de Lego, mas é uma peça, né, de largo alcance, um material de largo alcance, que também tem o mesmo objetivo de desenvolver essa questão do encaixar, do dentro e fora, que também dá para trabalhar muita coisa. Então, eles têm muito interesse por essa questão do encaixe. Depois eu vou disponibilizar tudo para vocês. Pode passar, para a gente ter tempo de fazer isso. Também tem essa questão do pegue a bolinha, que é o material que a gente tem, né, que é aquele durecão. Se não tem aquelas bolinhas de piscina, porque precisa ter a piscina, ou comprar a bolinha, porque a bolinha que a gente não mandou, porque a gente não tem aqui. Mas também dá para fazer bolinhas de papel, né, celofane ou o TNT mesmo, né, tirinhas de TNT, grudar assim no durex, sabe? Então, essa atividade desenvolve a curiosidade, a atenção, a coordenação motora fina e o reconhecimento das cores. Se no caso for as bolinhas coloridas, pode também ser o TNT colorido. A gente tem bastante TNT aqui, tem bastante material desses que eu estou colocando aqui para vocês. E aí, se não tiver na unidade, vocês podem solicitar. Então, você vai, para realizar essa atividade, você precisa de uma fita durex grossa, uma caixa, bolinhas ou fitinhas coloridas, como eu falei, e as cadeiras. Então, você vai passar a fita lá no entorno, então o durecão ele vai grudar, né, as fitinhas com as bolinhas, e a criança vai lá e vai, mas é importante, gente, deixar as crianças, né, não precisa falar, olha, vai lá, tira a bolinha, às vezes ele vai fazer uma outra coisa que você não pensou e que pode ser super legal, e você também pode observar esse momento mesmo que você tenha criado esse espaço. Você cria pensando em algo e de repente as crianças trazem uma outra coisa. Então isso é muito importante vocês observarem, principalmente no berçário. Planejem, pensem, disponham, mas deixem eles explorarem, porque às vezes eles trazem outras propostas muito bacanas também e que a gente não pensou, tá? Se a criança já ficar sentada, coloque perto da fita, aí fala aqui pra você fazer, mas não faça, tá? Pode passar. Então tem essa da bolinha, o varal de cheiros, que é algo muito bacana, que é uma brincadeira, né? Além de divertir os pequenos, também oferece, além de divertir os pequenos, também oferece estímulos para os diferentes sentidos. Olfato, visão, tato, paladar, tudo isso a gente sabe, né? Essa questão dessa atividade, vocês irão precisar de folhas, né? Folhas de alecrim, casca de laranja, folhas de hortelã. Tem várias possibilidades, cravo, canela, canela em pau, alimentos de cheiros marcantes. Então você vai colocar cada um em um potinho, aqui fala potinho, né? Mas tem diversas formas de trabalhar com isso. Depois a criança vai sentir o cheirinho dos sachês. Nós colocamos ali, ó, nós fizemos um varalzinho de cheiro. Depois vocês podem ir até lá, que o Pedro vai querer pegar essas imagens. E aí a gente trouxe também algumas sugestões. Então pode ser sachê perfumado, né, numa distância que
enrole no pescoço da criança, tudo, gente, que for oferecer. Ah, eu posso oferecer, isso é tão miúdo, isso é tão pequeno, se tiver alguém olhando, pode oferecer. O que não pode é deixá-los sozinhos, que eles vão enfiar dentro do nariz, dentro do ouvido, vão comer, coisa que não pode comer, vão fazer tudo isso. Mas se eles tiverem alguém sempre por perto, vocês vão estar ali intermediando, né, intervindo nesses momentos de perigo que a gente precisa, né, para não acontecer. Então a gente traz também essa questão do movimento. Os bebês passam por diversas fases do desenvolvimento motor, que engloba os movimentos de rolar, de arrastar, engatinhar, ficar de pé, equilibrar e andar. Essa atividade ajuda no desenvolvimento de cada um desses movimentos. Para essa atividade, separe um brinquedo ou objeto que a criança goste bastante, lençol, fita crepe, às vezes para prender o lençol ou para demarcar o lugar. Enfim, organize tudo em um espaço livre e seguro para a criança. Coloque o brinquedo no campo de visão da criança e incentive a pegar se arrastando ou engatinhando. A gente precisa incentivar de forma oral? Não. Incentivar, que a gente fala, é a maneira como a gente dispõe. Então, precisa ter esse ambiente chamativo, alegre, colorido, né? Organizar os materiais é importante. Isso já chama muita atenção do bebê. Quando vocês colocam esses cantinhos, esses momentos, né, para que eles possam explorar, tudo que vocês colocarem lá, eles vão tentar buscar o que eles queriam descobrir, o que eles querem explorar, o que eles querem investigar, tá? Então, é muito importante também, né? Procurem a gente, tá? Teve problema, aconteceu alguma coisa, podem procurar a gente aqui, que a gente vai tentar achar uma solução, vai tentar auxiliar vocês da melhor forma, tá bom? Podem ficar tranquilas agora. Deixa eu falar agora sobre a formação. Essa questão das garrafas, do levantamento de peso que eu estava falando para vocês, é uma questão que a gente traz como sugestão. Por quê? Porque a gente não tem, né, um material específico para esse segmento. Mas isso não quer dizer que a gente não possa planejar e fazer uso de diversas coisas, né, que são bacanas para poder trazer propostas pedagógicas para esse segmento. Os bebês, eles são bem pequenininhos, mas eles também são capazes de desenvolver várias coisas se a gente conseguir trazer esse ambiente estimulador. Então, as brincadeiras com garrafas, aqui eu coloco de peso, que fala sobre fortalecimento da musculatura, né? Eles têm interesse em empurrar cadeira, empurrar carrinho, tudo que eles veem. Então, fala da água. Então, para essa atividade, precisaria de 6 garrafas, tintas diferentes, água e uma caixa. Aí enche as garrafas com diferentes quantidades de água e em cada uma coloca um pouco de tinta. Essa questão eu acho que já teve professor que fez essa atividade, claro, mas teve professor que nem sabia que era legal, né? E a gente está trazendo. E aí, depois eu vou disponibilizar para vocês. E a gente trouxe também algumas sugestões diferentes, né? Também com garrafa. E essa aqui é o peso, é a água, mas também tem outras que também são bacanas e eles gostam bastante. Pode passar. Aí tem também a caixa de tecido, que é uma caixa comum de sapato. Eu até trouxe aqui, eu nem embrulhei nem nada, né? Às vezes a gente embrulha, faz com tanto coisa para chamar atenção e não chama, né? E aí, coisa simples, tá? Eles vão abrir. A Neide, tadinha, ela levou, mas era com celofane e eles não quiseram. Não abriram, não tiveram interesse. Então, às vezes é frustrante, né? Aí aqui fala assim, ó, essa atividade contribui para o bebê descobrir e explorar a textura dos tecidos. Aqui fala dessa questão sensorial, tá? Não é a mesma proposta da Neide, que era do celofane, mas também pode ser bacana também colocar junto outras coisas, outros objetos, tá? Então, além de desenvolver a coordenação motora, o manual, a concentração e a atenção, é muito legal essa atividade para eles. Para essa atividade, vocês irão precisar de uma caixa, lenços, né? Tecidos de diferentes texturas. Coloquem os tecidos dentro da caixa e incentive o bebê a retirá-los. Aqui fala a caixa de lenço.
aquela que tem um buraquinho, também é legal para eles tirarem. Essa eu não tinha, então eu trouxe essa aqui, tá? E aí comemorem com as crianças quando eles tirarem as coisinhas lá de dentro. Eu tinha colocado 2 carinhos. Também pode ser canudinhos, palitinhos dentro da garrafa. Eu também já fiz. Eu fiz também uma com aquelas garrafinhas de... Eu trouxe aqui. Essas garrafinhas aqui de coca, garrafinhas menores, eu coloquei vários palitos dentro e aí eu fiz um furinho também, né? E eles tinham que desenroscar, tirar os palitos, depois colocar dentro do furinho. Também pode ser canudinhos maiores. Enfim, aqui nessa caixa a gente colocou o que a gente tinha, né, Carol? Que é a chita, né? O colorido chama bastante atenção. Essa questão da textura também tem o TNT, né? O verde. Aqui é um pedacinho de algodão, uma tirinha. Coisinhas que vão às vezes para o lixo, né? Então tudo vai desenvolver a curiosidade e a exploração da criança, principalmente quando tem texturas diferentes. Então eles vão explorar, eles vão fazer N coisas com isso aqui, coisas que a gente nem imagina, né? E aí vocês dispõem e eles vão explorando e vocês observando e registrando, né? Esse aqui é um pedacinho de tule, então eles brincam, colocam no rosto, eles fazem muitas coisas. Isso aqui é um lenço que a gente tinha, que é diferente, ele é um pouco transparente, né? E também tem uma textura gostosinha e gelada, né? Então a gente trouxe aqui, se vocês quiserem olhar, manusear depois. A caixa de tecido, tem mais coisa? E aí a gente traz essa questão que o Paulo falou de centralizar na criança todo esse processo de aprendizagem, das escolhas, da exploração, da investigação. Isso vem da abordagem Pickler, né, que reúne os princípios e metodologias para o trabalho coletivo com os bebês e as crianças, seja em creche, abrigo ou mesmo em casa, né. Esses estudos começaram a também levar informações para os pais, para as famílias, para os educadores. Então, ela parte do respeito e da confiança no desenvolvimento natural das crianças, né? E também favorece a criação de vínculo tão essencial entre o adulto e a criança. Então, essa abordagem, ela vê a criança como um indivíduo, né? Um ser capaz de se desenvolver naturalmente, sem as nossas intervenções. E isso é algo que está sendo estudado, investigado e também disseminado, né, na educação, entre os professores, principalmente do segmento creche, para a gente ter esse olhar, né? Esse olhar atento, esse olhar respeitoso pela criança, pelo bebê, que muitas vezes, pelas intervenções que a gente faz de forma errada, a gente traumatiza e desencoraja a criança de fazer algumas situações que talvez ela faria se não fosse a gente, né, atrapalhando ali esse processo. Então, a gente trouxe aqui para vocês, deixa eu acender a luz, né, que agora como eu disse, a Carol é uma professora estudiosa dessa abordagem, né, das pedagogias participativas, dessa questão da criança como o centro da aprendizagem, a criança ter essas oportunidades de autonomia, de se desenvolver com autonomia. Ela trouxe alguns títulos aqui, né, que ela tem, são títulos dela, não é da secretaria, mas também, então, como sugestão de leitura, mas também nós temos esses livros, que também são muito bons. Todos vocês tiveram acesso? Tem nas unidades. Os novos também? Então, peçam na unidade para que vocês possam pesquisar. Tá? No Drive, lá na sala de aula, a gente disponibilizou todos. Tá bom? Esse daí eu acho que é por sala, inclusive. Por sala, né? Então, depende da unidade. Algumas unidades deixam
num determinado lugar para que todos possam ir lá e pegar, e às vezes depois na rotina, como isso já faz um tempo que foi, os professores que vão chegando, eles não têm esse conhecimento de que existe essa coleção. Então, isso vai ajudar para que vocês possam pesquisar, e aí a gente também, pensando nisso, a gente colocou de forma virtual em todas as salas, né, do sala de aula, tem lá material de pesquisa, de apoio e pesquisa, material de apoio e pesquisa. Aí tem essa coleção lá, que vocês podem acessar e fazer as leituras. É muito bacana, a gente deu uma olhada, a gente até selecionou algumas aqui para a gente poder discutir depois. Aí aqui fala dos espaços, dos materiais, da preparação. Isso aqui vai auxiliar vocês no planejamento, né, do semanário. Então tem muita coisa legal, muita coisa boa, tá, para vocês terem acesso lá na sala de aula. Tem o volume 1 e o volume 2. Esse aqui é para os bebês, tá? Então, bebês é berçário 1 e 2. E tem um outro que é para as crianças bem pequenas, que é para o maternal 1 e o maternal 2, tá bom? São diferentes. Bom, aqui se vocês quiserem vir aqui para dar uma lidinha, foi quando a gente foi numa visita na escola Companhia da Criança em Santos, e eles expuseram esses materiais e deixaram a gente trazer. Fala sobre o brincar heurístico, o cesto dos tesouros, o jogo heurístico e a bandeja de experimentação. Aí podem ficar à vontade de ler. Só não pode tirar foto das crianças que eles pedem para a gente não divulgar, tá bom? Eu quero que vocês venham, porque assim, a gente também foi numa exposição que tinha um monte de coisinha assim, e a gente ficou encantada, né? Aí a gente falou, vamos fazer tudo. E aqui é limão, a gente teve que cortar um dia antes, 2 dias antes, né? Deixou secando tudo, aí descascou. As crianças podem colocar a mão, depois na boca que não tem problema, que é limão. E aqui é o varal de cheiro. Aqui é um sachêzinho, né? Quem descobrir que chá é esse, vai ganhar um prêmio. Aqui é casquinha de tangerina. Aqui é canela, eu vou falar porque vocês já vão saber visualizando, tá? Agora o chá é para descobrir. Então, aqui a gente trouxe também algumas folhinhas, né? Que a gente, logo cedo de manhã, a gente chegou mais cedo, mesmo assim a gente ainda foi organizando. São folhinhas de quintal, né? É o que a gente tem aqui por perto, e talvez vocês tenham também no entorno, né, da unidade ou em casa, no caminho. Então é muito legal eles manipularem, né, sentir o cheirinho. Essa aqui vocês também podem sentir para descobrir o que é. É bem gostoso. Com os bebês dá para trabalhar com esse tipo de coisa, né? Esse aqui a gente nem conhecia, né, Carol? A gente foi dar uma voltinha ali no rio, né? A gente tem um rio aqui atrás, então a gente saiu para olhar o que nós tínhamos e a gente encontrou isso aqui. Ela fez uma pesquisa. Falou que é erva. Então a gente também faz pesquisa, porque tem coisa que a gente não sabe, não conhece. E as crianças fazem isso também, né? Eles vão explorar o espaço e ver o que tem e descobrir o que é e o que pode ser feito com aquilo. Então é bem legal a gente trazê-los para a natureza. A Luísa estava aqui, a Luísa estava aqui, mas ela saiu. E a Luísa, ela é secretária da Célia, ela é bióloga, então ela está acompanhando o grupo que está fazendo o curso do Parque das Neblinas desse ano. Tem alguém aqui? Não? É muito legal, eu gostaria de levar todo mundo para lá, porque é um espaço maravilhoso de paz, de descoberta, de muitas coisas. E aí a gente tem trabalhado essa questão da natureza muito fortemente no nosso segmento, até com esse tema que a Aliança soltou, né, para a Semana do Brincar, que é o brincar na natureza, a natureza do brincar. E aí também nós vamos ter a UNEP em agosto, que também está voltada a essa questão da natureza, né? O tema é bem grandão, agora não lembro, mas a gente precisa ter essa reflexão, né? Dessa questão da natureza. E aí quando a gente fala sobre isso, a gente também fala sobre alimentação, porque tudo que é mais saudável é a natureza que fornece, né? E se a gente não cuidar, a gente logo não terá. Então o planeta precisa, né? São questões discutidas por todos nós durante um tempo já,
E aí isso vem com força para a gente ter essa consciência, para a gente ter essa reflexão. E o que a gente fizer agora com essas crianças, né, que é a geração que vai vir aí como adultos daqui a 30 anos, é que vai sofrer também os efeitos do que a gente está fazendo agora. Então a gente precisa ter outras atitudes, a gente precisa ter ações voltadas para a questão da natureza e do meio ambiente. E aí a gente tem feito também alguns cursos, algumas professoras também. Quem está fazendo o curso da clorofila aqui? Vocês estão gostando? É muito legal, é muito bacana. Eu até queria que fosse aberto para todos. A gente também está fazendo e a gente, toda vez que vai no encontro, vem com uma reflexão diferente. E a gente vai tentar multiplicar tudo que a gente está aprendendo lá. E eu acho muito importante a gente ter esse papel, né, com projetos, com ações de cuidado, né? Eu queria que a Gabi falasse um pouquinho da experiência que ela fez. Não combinei com ela, mas ela vai falar. Ela fez uma coisa muito legal e ela não me falou. E aí a gente ficou sabendo. Então é algo que precisa ser compartilhado e às vezes outras pessoas podem fazer e dar certo, né? E de repente pode virar um projeto. É muito legal o que ela fez e ela vai falar um pouquinho. Pode ser? Foi tão lindo, gente. Calma, se acalma e vai dar. Ela fez um trabalho, foi um projeto, tá? Ela é coordenadora da unidade e foi assim, uma participação de toda a unidade. Então, a gente, pensando nela e trabalhando a semana do meio ambiente, a gente pensou em fazer uma feira de troca. A gente é acostumado sempre a fazer na escola para arrecadar dinheiro, né? Brechó, essas coisas. E dessa vez a gente pensou em fazer algo diferente. Então, com a ajuda dos pais, dos professores, de todos os funcionários da escola, a gente juntou o que não servia mais. O que os meus filhos não usavam, o que eu não usava, sapato, foi roupa de adulto, roupa de criança. A gente arrumou como se fosse uma loja e todo mundo foi convidado a vir e pegar o que te servia, sem cobrar absolutamente nada. E os pais vinham, aonde eu pago? Lá não, todo mundo doou o que não servia mais para os seus filhos, e aí a gente montou e todo mundo foi. A gente ficou com medo, as pessoas vão ficar com vergonha, não vão. E o mais gratificante foi ver a família que a gente queria atingir, indo com os filhos, porque as crianças puderam escolher. Então a gente viu os nossos alunos indo e olhando aquilo com encantamento e pegando, eu posso levar esse para mim? Te serve? Serve. Eles colocavam, a gente colocou um espelho, tapete, e aí eles pegavam, colocavam uma frente, mamãe, serve, serve, e levando, e isso foi muito gratificante. Principalmente por aquela família que a gente queria atingir. Quando eles chegaram, eu falei, eu ganhei meu dia, eu não preciso de mais nada. E foi muito legal, foi muito mesmo. Todo mundo ajudou e as crianças participando. Então, quando as crianças chegaram e começaram a pegar, os adultos que estavam levando os outros olharam assim e foram junto. Então, assim, os pais, as crianças e todo mundo foi, todo mundo pegou o que precisava. Aí agora a gente já tem perguntas. Vamos fazer de brinquedo? Vocês já vão fazer de novo? Então a gente está com esse projeto de fazer a cada estação. A gente fez agora no inverno e a gente vai ver se faz agora no verão para arrecadar de novo. Foram mais de 1000 peças que a gente arrecadou, sapato, tudo em bom estado, que hoje a gente vê as crianças indo com o sapato que eles pegaram, as roupas limpas. Então, assim, é muito legal se vocês puderem fazer e ajudar a quem precisa, é bem gratificante. Por que eu coloquei essa situação também da Gabi, mesmo sem combinar com ela, porque eu acho que não ia dar certo se combinar, mas porque também é cuidar do meio ambiente. Então, é uma ação, é um projeto de reutilização, né? E às vezes, como a Nath colocou aqui também, da situação da aluninha dela, não tem um sapato, não tem uma roupa, e às vezes o pai não tem para quem dar ou nem conhece e já não serve.
Então, na creche, as crianças estão num momento de perda, né, total, perde sapato, perde tudo, porque cresce rápido. E aí o berçário, de repente, pode doar para o irmãozinho da criança do M2 e o M2 para a criança do M1, e aí a gente consegue fazer essa troca. Eu achei muito bacana a iniciativa delas, partiu delas, né, da equipe, a ideia foi delas, e aí a gente achou muito legal. Eu até tentei publicar, não sei nem se deu certo. Foi? Foi. Ah, então muito legal. Depois me manda o link, que aí eu coloco nos grupos, tá? E aí a gente divulga, né? A gente tenta colocar para todos verem. A comunicação entrou em contato comigo, e aí eu fiquei, a Gabi, meu Deus, Mariana, precisa de tudo isso, desiste, mulher. Não vou desistir. Porque são ações, né? São práticas que a gente precisa mostrar, né? Que precisa também os outros serem incentivados por ações como essa. Então eu parabenizo a Gabi por isso, e eu fiquei muito contente, porque deu super certo, né? E aí de repente outras conseguem fazer também, tá bom? Pessoal, agora a gente vem com a prática, né? Com a parte mais concreta, que a gente gosta também bastante. A questão das garrafas, a gente trouxe essa aqui, e agora eu sou a professora Neide, porque a tinta era na tampa, para eles descobrirem, mas eu acho que eu coloquei uma quantidade, né, e não deu tempo de secar o suficiente para ela permanecer na tampa. Então, aí a Carol, tudo bem, assim também fica legal, ela é mais conformada que eu, e isso dá um equilíbrio. E aqui, a ideia que eu tive na hora foi colocar tinta aqui, e aí, de repente, eles descobrirem, quando eles manusearem, ficar verde, mas ficou verde antes. E aqui ficou azul, mas também é legal entregar assim, ou depois de utilizar, né, depois da descoberta, não descartar esse material e utilizar dessa forma como as cores. Aqui eu coloquei o verde, mas poderia ser o vermelho também, né, que chama bastante atenção. Então, as cores primárias, né, o verde não é. Então, azul, né, o vermelho também não gosto, chama atenção, amarelo. E dá para colocar algodão na tampa, que aí a tinta absorve e aí só mistura quando balançar. Viu, gente? Eu não A sabia. gente fez isso uma vez, aí deu certo assim, algodão preso. Que legal, ó. Fica a dica pra mim também, da próxima vez, algodão, tá? Então não façam assim como eu fiz, façam com algodão que vai dar certo, que a colega já fez. Então, além de trabalhar essa questão das tintas, das cores e do peso, a gente trabalha a questão visual, né? As crianças com TEA, eles amam isso aqui. Eu fazia para o nosso aluno Cauã, que foi da rua também, e é algo que traz uma calmaria que eu acho que eu também precisaria ficar bastante tempo olhando. Aqui tem glitter, lantejola e algumas miçangas, tá? Da cor verde. Aqui também é um outro que também tem lantejola, glitter da cor rosa. A gente fez com o material que a gente tinha. A maioria da Carol. E eu tinha alguns também. E aqui a gente usa a garrafa como estocário. Também é coloridinho, a gente tem essas miçanguinhas, né? Aí a gente colocou aqui. E esse aqui são os guizos, né? Que sobrou um pedacinho quando a gente fez a oficina, a gente utilizou também, que era para fazer barulho. Então são coisas bem simples, né? Que pode auxiliar vocês nas propostas. Aqui a gente pegou essas tampinhas não, são rodinhas das caixas, porque a gente recebeu algumas caixas com rodinha e as rodinhas foram caindo, porque dependendo do que você colocar na caixa, ela pesa, né? E aí a rodinha também perde um pouco a função. E aí, para não jogar fora, a gente reutiliza, né? Dá para fazer várias coisas com essas rodinhas. Vocês podem também utilizar. Que mais? Aqui a Carol, está separando alguns materiais para a gente poder fazer o bambolê sensorial. Então eu trouxe bambolê, né, para vocês fazerem. A gente vai fazer em equipe, tá? Por unidade, por sala.
por sala, porque aí a gente consegue ter material para todo mundo, tá? O bebê que já senta, então dá para ele ficar sentado no centro do bambolê e fazer uso dos materiais que forem dispostos para ele. Esse bambolê aqui tem chocalho, né? Tem mordedor, tem uma trancinha de fita, então tem várias possibilidades. Esses materiais eles podem ser substituídos ou trocados a cada tempo, depende da curiosidade, né, da criança e do interesse, de repente já não está mais atendendo as expectativas. E esse aqui, ó, é mais sensorial, né, também. Aqui também tem a parte sensorial, mas também tem a auditiva pelo barulho, né, essa questão da interação com os objetos. E aqui a parte sensorial porque é só mais o toque, então todo esse material não emite som, né? São bolinhas aqui com a lã de algodão, aqui é o tule, fitinhas, né? Tem várias possibilidades, então cada um vai poder escolher ali o que melhor vocês quiserem fazer, tá? Aí aqui nós temos também com bambolê, só que aqui é a parte suspensa, né? O bambolê ele tá suspenso, aí desce as fitinhas e as professoras fizeram a amarração de materiais na pontinha das fitas. Esse bebê também já senta, né? Então ele vai manipulando, ali as fitas podem ser fixas e substituindo os objetos. E aqui esse bebê ele fica deitado, né? Essa condição da barriguinha para baixo, a gente não deve colocar a criança, a gente conversou sobre isso, e a criança ela deve chegar nessa posição por si só. Então, se ela quiser ficar deitada, deixar, se ela rolar, se ela for mexer, e ela sozinha vai explorar, investigar aquilo que é possível, tá? A gente trouxe essas 4 imagens para vocês terem uma ideia, mas também dá para fazer de outras formas, né? Só um adendo. Esse aqui de pendurar não dá pra gente fazer hoje por conta do material. É só uma sugestão mesmo, tá? Tem um bambolê, mas a gente não tem fita. A gente não temos. A gente trouxe mais essa proposta de fazer o tutorial mesmo, esses tubinhos em volta para deixar para a criança mexer no chão mesmo, tá? Tudo bem, gente? As coleguinhas da tarde, então a gente precisou usar aqui. Esses aqui que a gente precisou comprar, já separei. Esse aqui tem bastante opção, então, mas assim, lembra que tem as coleguinhas da tarde, que aí elas também vão poder usar, tá bom?